Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um vídeo da série sobre o temperamento humano. Hoje nós falaremos sobre o temperamento fleumático. Então, vamos dar início ao nosso vídeo. Hoje teremos como nosso modelo o personagem Abraão. Frequentemente parece estar arrastando os pés, pois ressente-se de ser forçado à ação. Então, essa é uma grande característica do fleumático. Para vocês entenderem melhor a questão do fleumático, vamos imaginar que você tem um amigo no qual você chama esse amigo para dar um passeio no shopping, por exemplo, e ele de imediato já recusa: não quero, não estou afim, prefiro ficar aqui em casa no sofá, mexendo no celular, etc. Aí você insiste, diz que quando chegar lá no shopping você vai passar com ele no McDonald's, vai pagar uma sobremesa para ele gostosa, vai pagar um sundae. Aí ele se convence e vai. Só que ele não vai com realmente aquela vontade de ir. Mesmo assim, ele continua porque foi convencido, porque você ofereceu alguma coisa a ele, e ele vai, é aquela pessoa que vai como se estivesse arrastando os pés, como se você tivesse que levar arrastada para fazer alguma coisa. Então, esse é o fleumático. E nós vemos através dessa pequena metáfora que eu usei aqui, nós vemos essa situação muito parecida com a situação de Abraão, nesse início de relação de Abraão com Deus. Então, o fleumático, ele é cauteloso, pacífico, leal, passivo e temoroso. Então, nós vamos analisar cada um desses aspectos do temperamento fleumático. Vamos em frente. Os fleumáticos são indecisos e medrosos. Este é o motivo pelo qual hesitam tanto em tomar suas decisões. Então vamos partir do princípio, né? Vamos tomar como base em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Bem, nós já percebemos aqui que o diálogo de Deus com Abraão já começa com Deus dando uma ordem, chamando Abraão para alguma coisa, levando em consideração que isso também é muito importante, que Abraão era de uma família rica, muito bem estruturada. E imagine você, uma pessoa, entre aspas, né, um jovem, uma pessoa, nessa época ele ainda não era casado. Uma pessoa bem estabelecida, com suas posses, com suas propriedades, tudo fruto de herança, segurança financeira, estabilidade. E aí vem uma voz e diz a ele: larga tudo isso aí e vai para um local onde eu vou te mostrar, um local incerto. Realmente, se nós formos analisar por esse prisma, Abraão teve muita fé. Lembrando que aqui nós estamos tratando da fé natural. Existem dois tipos de fé: a fé natural e a sobrenatural. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas vamos nos ater só à fé natural, que foi o que Abraão tinha. Então, por conta dessa fé que ele tinha, ele larga tudo. Mas aí vamos entender esse larga tudo. Ele não largou tudo. Ele saiu de junto da sua parentela. Mas ele não saiu sozinho, vamos dizer assim, só com a roupa do corpo. Isso é muito importante para nós entendermos e captarmos
alguns aspectos do fleumático, né? Principalmente o fato dele ser muito cauteloso. E aí nós vamos ver o seguinte: Abraão, por ser cauteloso, ele saiu sozinho de lá, da terra dos pais dele? De forma nenhuma. Veja o que diz aí em Gênesis 12, 4 e 5. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão não, Abrão. Nesse momento ele era Abrão. Mais à frente é que o nome dele vai ser substituído por Abraão. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então você observe, ele teve esse chamado de Deus, mas ele não aceitou de mãos vazias. Ele não foi cumprir isso, vamos dizer assim, só com a roupa do corpo. Ele levou o seu sobrinho Ló, ele levou já uma esposa, e aí a gente sabe que a Sarai era irmã, se eu não me engano, por parte de pai dele, é meia-irmã dele. E diversos servos também ele levou consigo. Aqui nós vemos uma coisa interessante, é que ele leva a Sarai já com a intenção, já como esposa, leva os servos e leva Ló. Porque nessa história aqui, Ló acaba sendo a muleta de Abrão. Porque o fleumático, ele sempre escolhe uma pessoa para servir como muleta para ele, para servir como auxílio. Então, quem faz o papel de muleta aqui nessa história é Ló. E mais à frente a gente vai perceber isso. Então vamos seguindo. Uma coisa que a gente precisa também entender sobre o melancólico é que para você convencer ele de fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa, você tem que dar algo em troca. Você tem que fazer promessas para ele. Porque se for só uma ordem, faça isso, ele não vai fazer. Mas se você disser, vamos passear comigo no shopping, quando chegar lá eu te levo na McDonald's, pago uma sobremesa deliciosa para você, e a gente sai com a sobremesa na mão e vai olhando umas vitrines de loja, de repente você acha alguma coisa que te interessa, alguma coisa que você gosta, aí eu compro para você, aí ele vai. Mas se você só chamá-lo para ir ao shopping, com certeza ele não vai. Então, para que Abrão saísse do conforto do seu lar, deixasse de usufruir das riquezas de seu pai e fosse para uma terra desconhecida, Deus teve que fazer diversas promessas para Abraão. E veja aqui que eu não estou mentindo, quais foram as promessas que Deus fez a Abraão. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, serás uma bênção, abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas as nações da terra. Em outros textos fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você vai observar que Deus teve que fazer exatamente 6 promessas para poder Abraão se motivar a sair do conforto do seu lar e seguir para ser o pai de muitas nações. Vamos em frente. Pacífico. Todo fleumático, ele é pacífico por natureza. Ele é
um amante da paz. Então veja o que vai acontecer nessa passagem agora que está em Gênesis 13, de 7 a 9. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita, escolhereis, eu irei para a esquerda. Ou seja, Ló aí tinha a figura de bengala de Abraão, de apoio. Mas quando Abraão vê a paz que ele tinha ser abalada pelas brigas que sempre estavam acontecendo entre os homens, entre os pastores, entre os servos, entre os criados de Ló e os dele, ele automaticamente exclui a bengala, porque para ele a paz é bem mais importante do que ter uma pessoa como bengala, como suporte, como apoio. Então ele descarta Ló, vamos dizer assim, como se fosse uma pessoa qualquer. Faz o seguinte, para não dizer que eu sou injusto, escolha um lado que você quer seguir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro, eu vou para o de cá. Mas eu quero dar a oportunidade de você escolher para onde você quer ir, para depois você não sair aí dizendo que eu te expulsei de qualquer forma, fiquei em um lugar bom e coloquei você para ficar em um local ruim. Esse tipo de coisa. Isso é a cara das pessoas que têm o temperamento fleumático. E Abraão age dessa forma com Ló. Vamos seguindo. Leal. Os fleumáticos têm reação calma e eficiente em tempos de crise. Interessante que ele descartou Ló, né, Abraão, mas ele não perdeu a lealdade por ele. Né? Ele queria, o problema dele com Ló foi só a briga entre os pastores e as contendas que sempre tinham, e ele, por ser o patriarca de todo aquele povo, ele tinha que sempre estar apartando uma briga ou decidindo por um e por outro, e aquilo tira muita paz dele. E ele não é uma pessoa que suporta ter outras pessoas a seu redor que tire a sua paz. Então, o que ele faz? Em Gênesis 14 e 15. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então, esse episódio aqui é aquele onde diversos reis se juntam e aí saqueiam a cidade, inclusive saqueiam a Sodoma. Abraão saqueiam Sodoma, levam Ló preso, né, com a sua família, com seus homens, com seus bens. E aí Abraão junta 318 homens corajosos, né, e aí eles vão para lá e conseguem perseguir aqueles ladrões. E aí resgatam Ló, que estava prisioneiro, né? E também eles devolvem todos os pertences do rei de Sodoma. E aí acaba com a passagem onde vai haver o encontro, né, de Abraão com Melquisedeque, onde ele dá o despojo dos bens, etc. Mas o foco nosso aqui é que ele foi leal ao saber que Ló estava prisioneiro.
E ele, por lealdade a Ló, ele podia, né, ficar na dele, ele estava ali em um local seguro, mais seguro, né? E estava tudo bem, e aí, né, já foi Ló, mas ele não pensou dessa forma. Ele manteve a lealdade dele, já que exatamente foi ele que convenceu a Ló a sair de Harã, da terra da família deles, e ir para Canaã. Então ele manteve a lealdade que ele teve, né? Que ele sempre teve com Ló, a sua bengala. Vamos à frente. Temoroso. Esta também é uma grande característica, característica fleumática. Em Gênesis 12, conhecemos Abraão temoroso. Uma grande fome assolava a sua terra e Abraão resolveu ir para o Egito, sabendo que lá o rei tinha um grande harém de mulheres casadas e solteiras. Não hesitou em pedir que Sara se passasse por sua irmã, a fim de impedir que o matassem. O próprio texto já descreve muito bem, né? Houve uma grande fome, muito provavelmente uma grande seca naquela época, e o único local onde tinha fartura de alimento, infraestrutura, etc., era o Egito. Então ele se vê obrigado a ir para o Egito. Só que ele sabia que se ele chegasse lá com Sara, ou Sarai ainda, eles iriam tomar Sarai e entregar, né, a Faraó para ser uma de suas concubinas, e ele com certeza seria morto. Então ele faz toda aquela situação, né? Diz que Sara apresenta Sara como sua irmã, e aí o restante da história vocês já sabem. Os homens de Faraó viram a beleza de Sara, leva Sara até Faraó, e o restante da história vocês já conhecem. Tem gente que fala que ele vendeu a mulher porque ele recebeu recompensa depois, né? Recebeu um retorno financeiro depois. Tem gente que diz que isso aí não ocorreu. Enfim, eu não vou entrar nos pormenores. Mas o que eu quero tratar aqui é o fato de que, mesmo ele sabendo que esse risco, que tinha esse grande risco de tomarem a Sara para ser concubina de Faraó, ele teve um temor grande a Deus para, inclusive, preservar, né, toda aquela estrutura que ele levava com ele, as pessoas, não era só ele, né? E ele decidiu ir, né, tendo fé, tendo temor a Deus, e ele decide ir para o Egito. É claro que, por ele ser cauteloso, ele já pensou o quê? Olha, se eu for para lá com Sara, eles vão tomá-la para Faraó. Então eu vou me antecipar ao possível problema e vou apresentá-la como minha irmã. E isso foi o que houve. Mas o aspecto principal aqui que nós precisamos tratar é que, mesmo ele sabendo de toda essa possibilidade, ele foi um homem grandemente temoroso a Deus e foi para o Egito exatamente para fugir daquela seca, daquela grande fome que assolou aquela região nesse período em que ele viveu. Próximo slide. Passivo. Essa é uma outra grande característica do fleumático. A passividade. Os fleumáticos costumam se acomodar e nisso dão lado para que sejam dominados por outras pessoas. E aqui nós vamos ver isso muito claramente quando Deus já tinha feito a promessa a Abraão de que ele seria pai
Mas já se passavam anos e Sara não concebia. Então, na verdade, surge nela um sentimento de que aquela promessa nunca seria cumprida nela, porque ela era estéril. Então, veja o que o texto vai dizer em Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. É exatamente por isso que o texto está evidenciado em branco, para nós percebermos que aqui que é o grande problema. A questão não foi Sara ter feito essa proposta a Abraão. O problema foi que ouviu Abraão a voz de Sarai. Por ele ser passivo, ele disse: o Senhor fez uma promessa a nós, ou a mim. A promessa dele ser pai de muitas nações. E isso já demandava anos e anos e nada. Mulher estéril, já em idade bem avançada, Sara aqui nesse período com certeza já tinha Sara tinha uma diferença de 5 anos para Abraão. Então, eu creio que ela já tinha mais de 70 anos aqui. E sabendo disso, para ela tentar dar um jeitinho nos planos de Deus, é um grande defeito nosso, né, de todo ser humano. A gente gosta de tentar dar um jeitinho nos planos de Deus, né? Deus é imperfeito, né? Não consegue pôr em prática os seus próprios planos, e depende da gente, seres perfeitos, né? Nós, seres humanos perfeitos, depende da gente para poder que os planos de Deus se cumpram. Então, já que eu sou estéril, Deus lhe fez uma promessa, só que eu sou estéril e você não vai ter filhos, não vai ter uma descendência. Então a gente resolve fácil, pega uma de minhas servas, você vai lá, mantém relações com ela e ela é fértil, ela vai gerar filhos e aí você vai ter uma descendência. E aí o projeto de Deus e aí a promessa de Deus vai ser cumprida. Só que a gente sabe o que acontece sempre que nós, né, seres perfeitos, queremos colocar o dedo lá nos projetos de Deus, que verdadeiramente é perfeito. E nós sabemos o que aconteceu depois disso. Vamos ver aqui o próximo slide. As consequências da passividade. Está em Gênesis 16, 11 e 12. Disse-lhe também, aqui é o anjo do Senhor, falando com, deixa eu ver se é Sara ou se é com Agar. É com Agar. Aqui já é no momento, vamos ler primeiro. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os teus irmãos. Então o anjo do Senhor está falando com Agar, e exatamente diz a ela essa frase, que é a parte onde está em branco, com as letras brancas. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Nós sabemos que
a descendência ismaelita, são os povos árabes hoje, e nós sabemos o que são os povos árabes para os israelitas, hoje ainda, especificamente para os judeus que estão lá em Israel. Então você observa como um problema que existe hoje, ele foi criado lá atrás, exatamente por conta dessa desobediência, por essa vontade de fazer dos planos de Deus os nossos planos, porque nós temos essa característica de achar que tudo é para agora, tudo é para o nosso tempo, tudo é para o nosso deleite, e a gente muitas vezes esquece de que Deus, ele não faz as coisas para nós especificamente, ele faz as coisas para chegar ao propósito dele e não ao nosso. Então Sara, por não entender a grandiosidade dos planos de Deus, ela tenta cumprir os planos de Deus do jeito dela. E Abraão, por ser passivo, ele cede, até porque também ele já estava sentindo o peso, ele já estava com idade avançada e não vinha vir filhos de sua mulher. E aí ele aceita fazer tudo isso e gera um problema, não para ele exatamente. Ele teve um problema e depois ele pega Agar e manda ela embora com Ismael. O restante da história você já conhece, o anjo aparece, salva a vida dos dois e ele dá descendência, né, aos povos árabes, aos ismaelitas. Mas eu retomo isso que eu falei, que eu estou tratando aqui. As consequências das coisas que nós fazemos, elas vão gerar muitos problemas futuros. E exatamente por isso que você observa, se você for olhar em toda a história da concepção dos israelitas, você vai ver que sempre houve uma questão grande de desobediência. E toda vez que houve desobediência, houveram também consequências posteriores. O povo passar 40 anos andando, né, pelo deserto, para poder purificar aquelas pessoas de dura cerviz. E, enfim, outros grandes problemas que aconteceram, né? Basta a gente pegar a Gênesis mesmo, nós vamos ver muitas coisas relacionadas à questão da desobediência. Então, só para encerrar aqui o nosso estudo, esse é o último slide. Então, isso foi o que nós tratamos nesses aspectos do temperamento fleumático, trazendo aí como exemplo Abraão. Lembrando a todos que nós já colocamos os vídeos relacionados fizemos a introdução, o sanguíneo colérico, eu já coloquei o primeiro melancólico, que foi o modelo Elias. Nos próximos dias eu estarei aí colocando a Moisés, que Moisés também foi um personagem que tinha o temperamento melancólico, e já está pronto o slide dele, eu vou fazer o próximo vídeo. E eu também estou estudando, pegando alguns textos para fazer um trabalho de tentar traçar qual o perfil de temperamento de Jesus, se é que Jesus tinha algum perfil de temperamento específico. Isso aí nós vamos descobrir ao longo do estudo. Por hoje é isso. Se você gostou desse trabalho, deixe o seu like, faça comentários, indique o nosso trabalho a seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.